Torcedor, aqui a gente vai atrás de tudo o que é esporte. A gente sabe que contratação, o dirigente só vai anunciar quando está oficial. Não, a gente vai em quem for oferecido, em quem o esporte for oferecido, em que jogadores os empresários ofereceram ao esporte, em que jogadores o esporte estava procurando. A gente vai atrás de tudo, né? De tudo. A gente só vai atrás do gol, não. A gente vai atrás de toda a jogada aonde chegou o gol e as bolas que foram para fora. A gente faz essa figuração para dizer que vou colocar aqui os salários dos jogadores do esporte, mas é hipotético e oficioso, não é oficial, mas é basicamente essa hierarquia. E aqui o que me chama a atenção é o salário de Johan e o de Pablo. Veja aí, e de Matheus Alexandre, que para mim o custo-benefício é prejuízo, né? E aqui a gente vai falar Matheus Alexandre, eu vou colocar também o Daniel Paulista, o pessoal, os jogadores, né, do esporte sendo apresentado para treinar, para conhecer o Daniel Paulista, e o Daniel conhecer o elenco. E aqui vou falar da polêmica de Matheus Alexandre e a declaração de Daniel Paulista sobre o jogador. Vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Futebol é resenha. Futebol jogadas, futebol. Às vezes não é só o gol. O gol é o mais importante. Mas a jogada trabalhada, o lençol, o banho, o traço da vaca, né? Como a gente diz na linguagem do boleiro. Tudo isso faz parte da vivência do futebol. Futebol é paixão, é o patrimônio cultural, é paixão nacional. Então a gente vai atrás de tudo o que é relacionado ao esporte. A pressão tá um pouco alta, tá 22 de 14. Então vamos lá, tudo que tem a ver com o esporte, a gente vai atrás da notícia, às vezes a notícia vem de lá para cá. Enfim, vamos lá. O que eu quero dizer, torcedor, que eu vou botar aqui um vídeo com os salários de alguns jogadores do esporte, né, dos mais relevantes. Mas esses salários não são oficiais, porque oficial é quando o dirigente vai lá e mostra lá, ó, né, a folha de pagamento do jogador, né, mas não. Então é oficioso, às vezes é o trabalho de pesquisa, né, de informações cruzadas, enfim. Vamos lá. E o que eu acho aqui antes de eu colocar, vou mostrar aqui também um vídeo, apresentação, como o Daniel, como o Daniel é boleiro, né? Ele sabe o que é vestiário, ele foi jogador campeoníssimo pelo esporte, campeoníssimo do futebol brasileiro, campeão nacional aqui da Copa do Brasil. Então, mas ele é um cara muito, acho que é o cara que estava faltando no esporte. É o cara humilde, é o cara educado, sabe? É o cara gente fina, bicho. Mas ele entende de vestiário. Vamos lá. Porque tinha muita arrogância aqui. Tinha muito treinador que em coletiva era muito arrogante, né, nas respostas. Muito arrogantes. Tinha uns que eram muito pragmáticos, né, muito curto nas respostas. E Daniel é o cara da linguagem do futebol. Da linguagem simples. Fazer o simples, 1, 2, enfim. Fazer o time jogar é o mais importante. Não Guto, quando veio aqui, Guto na coletiva parecia um coach. Era cheio de... Não, Daniel, aqui vou colocar a apresentação dele, né, lá no CT, né, de Paratiba do esporte, com todos os jogadores sendo apresentados. O que eu quero dizer aqui, que Matheus Alexandre, eu já vi aqui o pessoal, ele disse que, primeiro, ele não é um cara de contradição, Daniel, é um cara simples, ele disse, ó, zerou. Esquece agora que eu vou ter prazo para fazer uma pré-temporada e vou aqui trabalhar do zero. Quem vai se escalar é o jogador no treino. E ele diz muito claro, Daniel, que o esporte tem que treinar as jogadas ofensivas, treinar as jogadas sem bola, né? Parece que os treinadores estavam aqui não treinavam não, mas ele focou nisso, e o resultado de campo é treino.
Então, quem auto se escala é o jogador no treino, e Daniel deixa bem claro isso, essa transparência, essa isonomia para todos, igualdade para todos, zerou tudo. Vai começar tudo do zero, como se fosse uma pré-temporada. Então, vamos lá. Matheus Alexandre é um erro muito grande, né? A gente sabe que é um jogador de DVD, né? A gente sabe que é Matheus Alexandre, todo respeito aqui, até que ele prove o contrário. Eu quero que ele prove o contrário. E eu acho que depois vou dar minha opinião, porque tem muitos jogadores que os empresários empurram pelo DVD, né? O cara vai... Um exemplo é o Janderson, que está lá no Vitória da Bahia, né? O cara, aos 90 minutos, né, o que o pessoal lá da Bahia me diz, não joga nada. Mas às vezes faz um gol no Flamengo, de letra, né? Faz um gol no Palmeiras, um gol de placa. Então, aí o cara grava, os empresários gravam esses momentos de gol, de jogadas, né? Mas é jogador de DVD, né? Não é o olheiro que foi olhar os 90 minutos na íntegra, o cara, o que ele contribui no sistema tático, técnico, como ele performa, se ele erra muito no jogo, se ele se esconde do jogo, se ele não sabe parar a bola. Então, mas existe o jogador de DVD, que tem muitos que eu acho que o Matheus Alexandre foi oferecido assim para o esporte. Dos jogadores do Sport Recife. Em 2025, Thiago Couto, R$75 mil. Kaique França, R$80 mil. Lucas Cunha, R$70 mil. João Silva, R$80 mil. Enzo, R$40 mil. Rafael Guerri, R$150 mil. Igor Carius, R$120 mil. De Plácido, R$100 mil. Hereda, R$70 mil. Chico, R$60 mil. Matheus Alexandre, R$120 mil. Antônio Carlos, R$150 mil. Christian Ortiz, R$100 mil. Gonçalo Paciência, R$120 mil. Dalberti, R$120 mil. Fabrício Domingues, R$150 mil. Lucas Lima, R$300 mil. Luqueiros, R$250 mil. Cristiano Rivera, R$100 mil. Johan, R$200 mil. Sérgio Oliveira, R$180 mil. Gustavo Maia, R$50 mil. Christian Barleta, R$200 mil. Lenny Lobato, R$70 mil. Romarinho, R$200 mil. Pablo, R$300 mil. Zé Roberto, R$100 mil. Arthur Souza, R$40 mil. Carlos Alberto, R$70 mil. Entendeu? Foi oferecido como DVD, ó. O Cuiabá não caiu, aqui o cara fez isso. Mas a gente vê que o cara, eu acho, na minha opinião, o Matheus Alexandre é um ativo, né? Daniel falou que vai ter que vir, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o Matheus Alexandre foi oferecido, botou na vitrine, o Sport botou à disposição, mandou o empresário dele oferecer aos clubes. Mas isso aqui ninguém vai querer, porque o cara não tá jogando nada. O cara tem um salário alto e o cara não tá jogando nada, né? É uma disparidade, é uma inconformidade muito grande, né? De prejuízo. Não teve interessados, não teve. Teve o Atlético Paranaense, mas correu quando viu o futebol que ele está jogando no Sport e o salário dele. Interessante não, veio sondar por alto. Então, ele vai ter que valorizar o Matheus Alexandre. Vai ter que... 9 milhões, pagou agora 4 milhões e meio, tem outra parcela para pagar. É um prejuízo, é um erro da administração de Yuri Romão, né? Tem muitos acertos, né? Uma atenção ao acerto, né? O Christian Barleta é outro, o Lucas Lima, mas tem um erro. Entendeu? Se a gente tem que entender que é um erro, agora o que é que vai fazer? Vai deixar o cara vai receber salário afastado dos treinos? Não, o cara vai ter que trabalhar. Porque não não acredito que nem lá fora, jogando todo mundo atrás, quando o Sport for jogar lá fora, né, retrancado, botando ele ali para marcar, e não é possível que ele não vá fazer isso aí. Mas o Daniel tá certo. E para valorizar, não adianta deixar o cara sem treinar, que o cara vai ficar sem condicionamento físico, feito Gustavo Maia. Estavam deixando o Gustavo Maia sem treinar. Tava afastado. O Antônio Oliveira afastou. Quando foi pro Criciúma, o cara fez, não passou no exame físico, não. Então a gente tem que deixar o Matheus Alexandre apto fisicamente, né, para ver se ele consegue uma transação para uma Série B, para alguma coisa, o Sport dividir salário, enfim. Ou... eu acho, na minha opinião, que o Matheus Alexandre está na função errada.
Ele não é lateral. Ele joga também de volante. Ou ele é volante, ou ele é lateral, ele não é. Ou ele é zagueiro. Zagueiro, pela estatura, pela performance física, ele é mais zagueiro e volante. Diz que ele é volante e lateral. Eu acho que ele é volante e zagueiro. Tá numa posição totalmente errada. E a gente sabe quem colocou ele nessa posição errada. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira tava botando Carlos Alberto aqui, de lateral direito. Tava botando Igor Carus de zagueiro. Então ele foi ele que inventou essa posição de Matheus Alexandre. E Daniel tem que botar ele aqui. Porque essa é a hora, dia 10, abre a janela de julho. E essa é a hora de botar o cara aqui para treinar, coisa e tal. Para ver se o cara pega um pouco de... Se afastar pior, que aí ninguém vai querer. Tem que botar condicionamento físico no cara, enfim. Vamos lá. Agora, com relação aos salários, torcedor, aqui eu vou ser bem claro. Se o vídeo que eu vou colocar aqui, que eu coloquei, se o salário de Pablo é o que está ali aproximadamente na hierarquia, seja esse o custo-benefício, a gente pega aqui o custo-benefício, o que Pablo está jogando e o salário dele. Então, Pablo tem que ser dispensado. Tem que ser dispensado. É onerando muito a folha. Pode trazer aqui 2, 3 jogadores de Série B, de Série A. Entendeu? Esses jogadores de Série A que estão na vitrine, à disposição. Jogadores de Série B. Dá para trazer uns 3 por esse salário aí. Uns 2. 2 a 3. Então, o que Pablo vem produzindo em campo é zero. Como na posição que ele está, como centroavante, homem gol, de chutar forte, de cabecear, não é zero. Então, e Johan também é outro, que se o salário dele está nessa hierarquia aí, tem que dispensar Johan. Tem que dispensar Matheus Alexandre, salário alto. O custo-benefício para o Sport é prejuízo na folha, o que o cara ganha e o que o cara produz nos gramados, em campo. Enfim, e o Johan, o Pablo e o Matheus Alexandre. O Sport trouxe dirigentes profissionais, trouxe executivos profissionais, trouxe gerentes profissionais, trouxe CEO profissionais para trabalhar. E a gente quer que eles mostrem serviço. A gente não pode estar com a folha num custo-benefício prejuízo desse, não. Eu não quero um executivo para estar olhando banheiro, não. Banheiro feminino lá na área dos visitantes, que tá horrível. Não, não quero não. Quero que venha olhar essa folha aí que o cara tá produzindo em campo. E outra coisa, Daniel precisa ele precisa de autonomia, 100% de autonomia para tentar reverter essa situação. Porque o Sport está numa situação dramática de 11 jogos, levou 18 gols, 11 jogos, fez 5 gols. Então, é o pior ataque e a segunda pior defesa. Então, a gente tem que começar a mexer na folha, trouxe executivos profissionais, começar esses executivos, aqui a gente não está vendo nenhum nome, e eu até estou esperando. Aqui eu peguei todos que foram especulados, fiz até vídeo, todos que foram sondados, oferecidos, mas assim, de força mesmo que o Sport está indo atrás, a gente está esperando o Daniel começar a conhecer o elenco, a treinar, aos treinos táticos, aos treinos técnicos e começar a sentir. E se ele vinha assistindo também jogos do Sport, porque eu acho que sempre o Daniel pensa, vou assistir jogo do Sport, porque ele diz que os filhos dele são pernambucanos, esse daqui são Sport, né? E não é possível juntando todas essas informações do que ele viu na TV, do Sport jogando, do que ele viu nos VTs e do que ele vai ver nos treinamentos, do que ele vai ver nos treinamentos tático, técnico e físico. É isso aí, valeu, torcedor. Tudo bom, meu? Tá bom? Tudo certo? Tá tudo bem? Vai pra frente agora, né? Vamos, muito feliz. Vamos, porque é o seguinte, aliás, trabalhar bastante, a gente tá fazendo entrevista, pode se falar aí, tá? Mas